todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pod Leges. Eu sou Graciele Rossetti, sou moradora de Matupá, contadora, empresária e recentemente bacharel em Direito. E esta é a minha parceira de missão, Emily. Conta aí, quem é você? Olá, é um prazer, uma alegria imensa a gente estar iniciando hoje o nosso primeiro episódio desse projeto, né, que é o Pod Leges. E meu nome é Emily, tenho 29 anos, sou bacharel em Direito, residente do município de Matupá, no estado do Mato Grosso. E é isso, vamos lá. Vamos lá. Agora é mês de março. Neste mês de março, nós queremos trazer uma pessoa que representa a versatilidade que somos. E nós convidamos esta pessoa que ela representa toda essa versatilidade que é a mulher. Ela, a maravilhosa, ela é empresária, mãe, esposa, ela é advogada e ela também é presidente, a primeira presidente da 14ª subseção da OAB de Peixoto de Azevedo. E eu estou falando dela, Fabiane Mello. Muito bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Graciele, Emily. Estou bastante emocionada e muito feliz de estar aqui com vocês. É uma grande honra e responsabilidade, né? Primeiro episódio desse projeto magnífico de vocês, no mês da mulher também. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar sobre vários temas aí. Obrigada. Vamos lá. Então, começando, nós gostaríamos de que você contasse aí um pouco, um breve histórico, né, da sua vida até você ingressar aí no curso de Direito, como que foi sua infância, se foi sempre aqui na região, se você veio de fora, e como que foi que você escolheu o curso de Direito também? Então tá, vamos lá. Eu sou a filha mais velha de 6 irmãos. Nasci no Paraná, Curitiba, mas vim para o Mato Grosso muito pequeno. Então, na verdade, eu sou uma mato-grossense aí, nata, né? Vim para cá, para o estado de Mato Grosso com 3 anos. No município de Matupá, vim e tinha acho que de 5 para 6 anos, né? E as pessoas que me conhecem são dessa época aí de 1985, 86, né? Sabe as dificuldades que era Matupá, né? Nós tínhamos racionamento de energia e tantas outras coisas, né? Então, assim, a nossa infância foi uma infância, assim, muito feliz, mas também, assim, com várias limitações, até por conta da época, né? As pessoas que vieram para cá vieram acreditando em algo melhor e, com certeza, eles estavam muito certos, né? Olha a expansão que é o nosso Demorou, município. mas chegou, né? Com certeza. Como uma família de 6 irmãos, né? Então, assim, nós tínhamos várias tarefas e também, assim, várias atividades e tudo também era bem regrado, né? Eu falo assim, até pela quantidade de filhos que a minha mãe e meu pai tinham, né? A minha mãe, ela chegou a ter períodos que ela trabalhava 3 turnos, né? Ela começou dando aula, então ela trabalhava de manhã, de tarde e à noite, né? Justamente para ajudar meu pai, para que a gente pudesse frequentar uma escola particular, pudesse ter as coisas, né? Eu falo assim. Então, a gente sabe, assim, todo um custo, todo um sacrifício que ambos tiveram, né? Sim, em relação a isso, com certeza. E eu sempre, até por me espelhar nela, minha mãe, ela é formada pela Universidade Federal do Paraná como dentista, como odontóloga, né? Ela passou a exercer essa profissão muito depois, né, dela formada. E pelo exemplo dela, eu sempre vi assim que o estudo ele era algo libertador, né? É algo que transforma a vida, é algo que ele te dá uma segurança financeira, é algo que ele garante, né, realmente a tua individualidade, né? Então, assim, a gente sempre foi muito educado e nesse sentido, né? Que o ensino, a educação, ela transforma vidas, né? E com isso, eu passei a minha infância e a adolescência, né? Sempre também focando muito no estudo. Quem me conhece sabe, né? Que eu era daquela aluna, assim, que eu estudava para a prova para tirar 10. Se fosse para tirar 9, então
não precisava estudar, né? Eu falo assim, porque você sempre almejava realmente O melhor. o melhor, né? Aham. Sempre o foco ali, né? Do que você poderia ser de melhor mesmo, né? E realmente assim, eu falo assim que a gente tem planos e Deus tem outros para nós, né? E quem somos nós para questionar, né, os planos de Deus? Inicialmente eu queria fazer medicina e me formei aqui na nossa região e fui para Cuiabá. Fiz cursinho, não consegui passar no federal, um curso muito caro, né? E mais 5 irmãos para estudar. Então não era a minha realidade, não era fazer uma medicina, né, numa faculdade particular. Né? E acabei enveredando para o direito, né? Um curso que nunca tinha passado na minha cabeça fazer direito. Medicina e direito é uma distância Com longa. São caminhos opostos, eu digo. Totalmente. Mas lá fomos nós, né? Em 2001, comecei o curso de Direito na faculdade, na Unic, lá em Cuiabá, uma faculdade particular, né? E eu fazia o curso de Direito à noite para poder fazer estágio durante o dia. Porque eu entendia que o direito é muito teórico, né? Só que a gente necessita da prática. Você precisa conseguir realmente vislumbrar aquela teoria toda naquela ação, né? Sim. E às vezes a gente, como estudante, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de conseguir fazer com que isso aconteça. E a prática em si, ela tem muitas particularidades que você não aprende na sala de aula, que você não aprende. Você aprende a teoria é o norte. Eu digo sempre assim que a faculdade, para nós, ela é o norte, né? E essa prática é que vai te moldar, né? Para você conseguir realmente operar. Né? Isso em todos os cursos. E o direito, principalmente, assim, acho que existe muitas particularidades mesmo que você só aprende na prática. Né? Eu costumo dizer assim que o direito ele realmente é um oceano, né? Porque assim, tanto de tamanho quanto de profundidade. A gente não consegue mensurar, né? Todas as particularidades, enfim, que tem em cada coisa, né? E muito quando a gente estuda justamente isso. A gente tem uma dificuldade até de vislumbrar como que é um processo. Né? É algo que se você fizer um estágio, aquilo se torna tão normal, tão natural, né? Que você está ali dentro daquilo, você está lendo um livro de processo civil, por exemplo, você não consegue imaginar aquilo lá. Sim. E então foi pensando justamente isso, assim, diante da necessidade que eu acreditava que tinha que ter essa experiência além do estudo, além das aulas, dos livros, né? E também até por uma questão também de ter uma independência financeira. Mesmo com pouco, né? Eu falo assim, a gente ter algo que é nosso, a gente poder realmente escolher onde vai gastar, né? É gratificante, né? Você ter o resultado ali do seu trabalho. Com certeza. Em 2001, quando a doutora estagiava, já havia esses estágios remunerados? Quanto que era na época, a doutora lembra? Olha, no início eu fiz estágio gratuito, né? Até porque, assim, eu saí do interior, veja bem, né? Então, assim, não tinha conhecimento de nada, né? É uma realidade muito diferente. Sim. Né? Então, os primeiros meses eu fiz gratuito, depois eu comecei a fazer particular. A gente ganhava pouco, porque numa capital, antigamente, você tinha uma procura muito mais grande de Cuiabá enorme. Estudantes, né, que queriam realmente fazer estágio. Né? Sim. E ao longo daí desses 5 anos, né, eu consegui também, já da metade para o final da faculdade, eu consegui fazer estágio no Tribunal de Justiça do nosso estado, com um desembargador, que era da área criminal. Né? Lá eu recebia meia bolsa, né? Mas eu ficava o dia todo, porque era um privilégio, né? Você estar ali estagiando dentro de um gabinete, né? Poder realmente aprender ali com tantas pessoas com gabarito assim,
enormes, né? E você realmente vivenciar ali o processo, né? É uma oportunidade única, assim, né? Poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Sim, ainda mais quando a gente fala, assim, de estudante de faculdade particular, né? Sim. Normalmente, esses órgãos, né, na minha época, como eram muito concorridos, sempre quem tinha o privilégio acabava sendo alunos que eram da faculdade federal, né? Por acreditar que esses alunos teriam mais gabarito, até a própria universidade, né? Então, realmente, assim, para mim foi um privilégio ter feito esse estágio, né? Onde eu aprendi muito, né? Do que era o direito, aprendi muito de como funcionavam-se as coisas, né? E também pelo fato de que quando eu comecei a faculdade de Direito, né? O meu propósito até então, daquela faculdade, era realmente fazer um concurso para magistratura. Então, para mim, era algo assim, que estava muito, assim... Conciliava. Muito, isso, com o que eu queria, Sim. né? Mas, como eu já falei outras vezes, né? A gente tem um propósito e Deus nos reserva outro, né? Sim. Então, a doutora hoje atua como advogada. Tem escritório? Aonde e quais as áreas a doutora atua? Eu vim para cá, né, em 2007, né? E no início, como qualquer jovem advogado, a gente faz todas as áreas, né? Costumo dizer que a gente é clínico geral, né? Bateu na porta, a gente tá ali para resolver. Exatamente, né? Naquela expectativa do cliente, né? Aquela expectativa de realmente começar a se fortalecer dentro do mercado e tudo mais, né? E aí você, lógico, ao longo do tempo você vai realmente se familiarizando com quais áreas de atuação você tem mais o perfil, né? Hoje, o carro-chefe do meu escritório, ele é a advocacia familiarista, que são ações voltadas para direito de família, né? Sim. E também a questão previdenciária, que desde 2010 eu atuo, né? O responsável hoje ali por 80% das demandas do escritório. Sim. E você tem escritório em Matupá, em Peixoto ou só em Peixoto? Eu tenho escritório em Peixoto e Matupá. Peixoto tenho desde 2007, quando eu me mudei para lá. Desde quando começou aqui. Isso. E Matupá eu tenho desde 2010. Desde 2010 eu tenho escritório aqui também. Embora sejam municípios próximos, né? A gente sabe que é uma diferença aí de 5 km, né? Mas são municípios que têm cada um a sua peculiaridade. Perfil diferente. São diferentes, né? E é bem visível, para quem conhece Peixoto, Matupá e Guarantã, as três, elas têm uma peculiaridade muito... Né? E também em 2010, quando eu abri aqui em Matupá, eu abri no distrito da União do Norte também, que é uma vila de Peixoto de Azevedo, né? E aí você imagina se o distrito da União do Norte em 2010, como eu tô aqui imaginando, na minha cabeça eu voltei lá em 2010 no distrito da União. Asfalto ainda. Hoje em 2024 vai meio... Nós tínhamos aí 60 a 80 km, eu não sei muito ao certo ali a distância, né? Sim. De uma estrada totalmente esburacada ou com atoleiro, né? E aí você imagina uma mulher, né, indo lá, né? Naquela época a gente, sim, eu e meu esposo, a gente não tinha uma condição financeira boa, então assim foi tudo muito sacrifício, né? Eu lembro quando eu fui visitar lá para escolher uma porta comercial para trabalhar lá. E aí tinha uma portinha ali, acho que era 2x2, 2x3, sei lá. Só cabia a doutora e o computador. Do lado de uma loja dessas de veterinária que vendia ração, galinha, pintinho, enfim. E lá nesse lugar era o depósito dele, né? E aí ele falou assim, não, tá disponível, se a doutora quiser, né?
Porque lá, assim, não tinha local. E eu também não tinha dinheiro. Então, assim, eram duas coisas bem complicadas. A gente só tinha um sonho. Exatamente, só tinha um sonho. E fomos lá. Aluguei o ponto. Lá limpamos, eu tinha um estagiário também, que hoje é advogado também, né? E arrumamos, organizamos lá uma mesa, um ventiladorzinho, né? Levava o notebook, uma impressorinha portátil ali que ela saía do escritório para ir para lá. E lá em 2010 foi lá. Foi o Vamos Desbravar, né? A União do Norte, né? E eu me recordo assim que quando eu falei que eu ia abrir o escritório lá, né? O meu esposo e meu pai falaram assim, doida. não dura 30 dias, né? Não dura 30 dias, né? Porque assim, era difícil, aquela expectativa, né? Tudo aquilo. E aí os 30 dias se transformaram em mais de 10 anos, né? Tendo escritório lá, transformando vidas e também me transformando, me amadurecendo, né? Todas aquelas dificuldades, né, que a gente passa, eu cheguei a um mundo velho, e aí, assim, a gente tinha dois modos de chegar lá, né? Ou a gente escolhia o vidro aberto e daí chegava lá cheio de poeira, um tijolo, né? Ou você chegava com o vidro fechado, parecendo que você tinha saído da piscina de uma sala, né? Então, de vez em quando, a gente oscilava, né? Alternava. Meio vidro. De forma que queria chegar lá para atender esses clientes, né? Mas, assim, a gente brinca hoje, né? Mas, assim, eu falo que a advocacia, em determinadas áreas, ela é igual ao agricultor, né? É o pioneirismo, você, né? Você planta, né? Com aquela dificuldade, às vezes com o empréstimo do banco, né? Sim. E rezando para que você faça a colheita e que você consiga pagar todas as dívidas e sobrar um pouquinho, né? Sim. E a advocacia, ela não é, da minha visão, ela não é diferente, né? Ela depende de determinação, sacrifícios. A advocacia, né? Não é para covardes, a gente ouve muito. Né? A gente realmente tem que acreditar naquele propósito. A doutora lembra qual foi o primeiro caso que a doutora pegou nesse escritório? Lá de União eu fazia muito previdenciário, né? E lá você percebe-se que você mexe com pessoas de uma idade já, né? Entre 55 anos a 65, né? Então, uma geração, né? Fala assim, que não é a nossa, né? Nossa geração. E ali você vê tantos relatos que foram de dificuldades dessas pessoas, né, ao longo do tempo, né? E aí você também vê, assim, especificamente também relacionado às mulheres, né? Como essas mulheres tinham como que eu vou falar assim, uma realidade muito diferente da nossa. Né? Sim. Então ali deu para perceber, assim, realmente como era muito diferente, assim, né? A vida hoje já melhorou muito, né? Melhorou. Isso que eu ia falar. União hoje ainda é cheio de dificuldades. Imagina isso há 14 anos atrás. Sim. Né? Era muito, muito maior. E nesse período que a doutora se instalou na região, começou a trabalhar, quais as dificuldades a doutora percebeu em relação a engrenar no mercado de trabalho? E se teve alguma dificuldade por ser mulher? Vamos lá. Então teve. Você imagina esse cenário, né? Fala assim, lá em 2007, né? 17 anos atrás, aqui era uma região que tinha poucos profissionais ainda. E geralmente esses profissionais já estavam aqui há muito tempo. Né, já estavam devidamente instalados, né? Eles eram uma autoridade dentro dessa sociedade, né? Eles tinham essa autoridade aqui. E era a maior parte, ouso a dizer que 90% dos advogados, literalmente eles eram advogados. Porque nós tínhamos 10 a 100% que eram advogados, né? Então era um cenário de homens,
né? Uma advocacia formada de homens. E as pessoas estavam acostumadas a lidarem com profissionais homens também, né? E com certeza esses profissionais tiveram muito êxito na carreira ao longo desses anos que estavam aqui, né? E aí, quando eu vim para cá, eu era uma advogada jovem, né? E uma advogada mulher que veio dentro desse cenário, né? De profissionais que já estavam há anos ali, todos eles se conheciam, então eles tinham o network deles, Sim, né? sim. E eu era a intrusa, né? A pessoa de fora, né? Então, assim, falar que não houve preconceito, eu estaria sendo muito hipócrita. Teve, sim, muito preconceito, sim, por conta da idade, por conta de ser mulher, né? Só que isso nunca me retraiu dentro da minha advocacia. Muito pelo contrário. Eu sabia que eu tinha que estudar 3, 4 vezes a mais do que, às vezes, aquele colega que estava lá, porque eu tinha que mostrar Sua capacidade. a minha capacidade, o local onde eu estava, realmente provar ali, né? E aos meus clientes, né? Porque eles estavam acostumados a lidar com homens, Sim. né? Então a gente sabe que às vezes é difícil um homem ele procurar uma mulher para ser atendido, porque naquela época também, veja bem, nós tínhamos um cenário que praticamente todo o comércio, todas as atividades financeiras eram exercidas por homens, Administradas por homem. né? Verdade. Então, os homens, eles se sentiam muito mais à vontade de fazer negócios Com outros outros. homens. Isso era natural, né? Sim. E aí você tem que romper essas barreiras, né? Então, assim, foi com muito custo também, né? Algumas audiências, eu sabia que pelo fato de eu ser mulher, o tratamento, as falas eram diferentes. Isso a doutora percebia né? dos juízes, Percebi. promotores. Até que não, dos juízes e promotores eu nunca tive esse problema. Sim. Nunca, sempre me trataram com muita cortesia e assim, nunca sofri essa discriminação por isso. Mas por alguns colegas, sim. Colegas da profissão. Sim, colegas da profissão. Né? E isso é o que mais doía, porque apesar de sermos homens e mulheres, nós todos somos advogados. Sim, né? sim. Então, assim, já ouvi, né, de clientes meus no sentido lá atrás, né? Ah, mas vai contratar uma mulher? Ah, ela nem saiu das fraldas. Ah, ela tem 2 filhas pequenas. Será que ela vai dar conta de cuidar do seu processo? Ela vai dar atenção ao que você precisa? Ela vai conseguir conciliar as 2 filhas pequenas? Tentando né? denegrir de alguma Então, assim, forma. a maternidade, ela era vista, assim, como um lado prejudicial para a mulher. Assim, E até hoje, se a gente até hoje. É posta isso. à prova a capacidade Sim. feminina, né? Veja, doutora, eu tive o caso de um cliente do escritório que um dia veio e pediu para mim indicar se eu tinha algum advogado em determinada área para indicar para ele, do escritório de contabilidade, eu digo, que a advogada que estava representando ele estava grávida e tinha gravidez de risco. Aí ele falou assim, eu preciso de um advogado para me representar. Você tem algum advogado homem para me indicar? Sabe? Eu senti assim, eu até não... Eu falei que não sabia e tudo mais, desconversei porque eu achei, igual a doutora tá falando, eu achei até uma discriminação, né? Vez que, cara, ele nasceu de uma mulher, então, óbvio, se a pessoa tá em estado de risco, ela vai deixar alguém responsável ali para cuidar dos processos, né? Não vai abandonar os clientes, né? E, assim, eu senti de certa forma, um preconceito quanto a isso, sim, e não faz muito tempo, é recente. Isso é até nos dias de hoje. Seja em qualquer carreira, eu acredito. Acredito não, a gente vê muito, né? Independente da área e profissional, a gente vê muito essa questão da discriminação entre homem e mulher, esses profissionais. Aquelas chargezinhas, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Daquela corrida, né? Que fala, o homem tá lá se preparando e a mulher tá lá metros longe, então ela tá com varal, ela tá com filho no braço, ela tá com trocentas mil coisas. E realmente é isso, né? Ainda hoje
nós não temos igualdade de condições, né? A gente sabe que, historicamente, a gente veio, sim, de uma sociedade patriarcal e, inclusive, existem restícios muito fortes ainda disso, né? Então, nós somos aquelas mulheres que, antigamente, nós éramos só mulheres para ter filhos, para fazer tarefas domésticas, né? Ajudar ali, às vezes, no campo, mas tudo daquela forma, mas a gente não tinha condições de gerir a nossa vida. Gente, não muito longe, no Código Civil passado, pensa, né? A mulher ainda tinha restrições de direitos, Sim. né? A questão, a mulher só pôde votar plenamente, exercer o direito a voto com a Constituição Federal, em 1988. Veja bem, não faz muito tempo isso, se você pegar historicamente falando, Sim. né? Semana passada teve uma palestra ainda que a gente participou, né? E esse foi um dos assuntos tocados, né, na palestra. Eu ainda parei e fiquei pensando, falei, meu Deus, Deus sabe o que faz e manda a gente no tempo certo. Porque se fosse eu naquela época, provavelmente ia ser queimada. Porque assim, né, a gente conhece o perfil. Mas é como a doutora colocou, as mulheres, elas foram criadas e ensinadas de que elas tinham que ser apenas esposas, ficarem dentro de seus lares, cuidando dos seus filhos, enquanto os homens é quem iam trabalhar. Aí você imagina uma mulher, ela ter que lutar contra a sociedade, lutar contra tudo isso para ela ter o direito de também ir trabalhar, o direito dela decidir por ela, né, o que é melhor para ela. Eu acho que a mulher, ela não quer ser chamada de Mulher Maravilha, né, mulher guerreira, não. Eu acho que a mulher, nós mulheres, nós só queremos ser chamadas de mulheres, Sim. né? Nós queremos também trabalhar com igualdade, né? Com divisão de tarefas, porque veja bem, a mulher ser inserida no mercado de trabalho, ela teve um custo. Sim. O que ela aconteceu? Ela incorporou novamente, né? Ela começou a trabalhar fora, mas aquela parte do lar, ela continuou. Com aquela parte do lar. Ela acumulou, ela ganhou o direito dela de trabalhar fora, meio que condicionado a você dar conta do seu lar, dos seus filhos, e até hoje é. Porque assim, quando um filho fica doente, normalmente, quem falta ao trabalho? A mulher. Normalmente, quem cancela compromissos? A mulher. Quando vai viajar, eu falo assim, eu costumo dizer assim, o homem normalmente, quando ele tem um compromisso, uma viagem, ele arruma a mala quando arruma, porque em muitos casos... A mulher ainda vai arrumar, né? Eu falo assim, em muitos casos a mulher que arruma, sim, e ele vai embora e tchau e benção, entendeu? A mulher, para ela chegar a viajar a trabalho ou algo assim, é uma função. Ela teve todo um preparo, gente. Ela já foi, ela foi coordenada. Ela preparou a casa, ela preparou a casa, os filhos, o marido. Teve que mover. Eu conheço umas que foram trabalhar, tiveram que viajar a trabalho, e ela fez marmita e deixou a marmita da semana inteira os filhos e com o marido. Tudo bonitinho lá. Tipo assim, deixou a roupa lavada, passada e faxinada a casa. Foi no mercado, fez a compra e deixou, entendeu? E não deixou de cumprir o trabalho dela fora. Se a tarefa do filho estava em ordem ou não. E, meu Deus do céu, com certeza não viajou na semana de prova do filho, né? Por quê? Porque ainda tem isso, né? Sim. Então, assim, algumas realmente, para elas estarem ali inseridas, elas têm um peso muito grande. Sim. Eu falo para vocês, eu particularmente não tenho isso, né? O meu marido, que é o Ricardo, ele me ajuda demais. Então, realmente, assim, e esse peso, né, gigantesco que muitas mulheres têm, eu não tenho. Porque realmente lá em casa a gente concilia muito, sabe? Eu tenho uma regrinha em casa de que os dois fazem, se os dois trabalham, né? É uma sociedade. É uma sociedade. O casamento, ele é uma sociedade, né?
Se ambos trabalham fora, ambos também convivem dentro de casa, ambos precisam comer, precisam vestir. Então, assim, por que que só eu vou fazer essas tarefas sozinha? Se o meu marido, ele também pode fazer, entende? Mas você sabe que também é muito da educação que a mulher dá para o marido? Educação, é isso. Mulher, a mãe e a mulher. Sim, porque às vezes a gente casa, veja bem, e você fica naquela assim, não, gente, pro casamento dar certo, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que arrumar a roupa, eu tenho que fazer o que a minha mãe faz, o que minha avó fez, veja bem. E aí, às vezes ele nem te pediu para você fazer aquilo. A mulher já tá no automático. Exatamente, e você acostuma. Você Aí assumiu os quando você compromissos. fala assim, não, agora, né, cansei, porque cansa. Aí você tá errada. Aí você já acostumou, né? Então, antes da gente fazer isso, as que vão casar, né? Reflete, gente. Pensem qual bem, que é o hábito que vão eduquem-te dar pro marido. agora. Tem razão. Tem que disciplinar logo no início, né? Com certeza. Isso é muito engraçado, porque agora me fez recordar uma situação dentro da minha família mesmo, de quando eu era criança, ver, por exemplo, tia colocar comida no prato do marido. Aí você fala, né, vai tomar um banho, tem que pegar a roupa e levar lá. Aí você para e fica pensando, ele não pode pôr a própria comida, né? Ai, gente. Ele não pode pegar a própria roupa. Então, assim, eu falo, não, isso não veio pra mim, que eu já tô anos luz aí na frente. Em outro então, patamar já. Em outro patamar, Eu falo assim, nada contra. É, Né? não, Se sim. você é o jeito da mulher demonstrar carinho, sim. tudo certo. Mas se ela Contanto faz que não seja peso, por né? obrigação, Obrigação. aí eu acho que aí não. Né? Concordo. Que seja algo Exatamente. espontâneo, né? Isso, não algo forçado. ali no exatamente. dinheiro. Doutora, a doutora é presidente da 14ª subseção da OAB. Eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre a atuação da mulher, né, no órgão, na OAB, e como que foi essa evolução, como que é hoje, como que era e como que é hoje também. E já pegando o gancho, como que a doutora parou um dia e falou assim, eu quero ser presidente da OAB. Isso, né? Como que surgiu Como isso, foi essa isso? vontade, assim? Vamos lá, então. Nem todo advogado ele participa ativamente das comissões e diretoria, enfim, de órgãos da OAB, né? E eu falo que isso é uma falha, porque como a OAB é de todos nós, né, de todos os advogados, então o ideal é que todos participem, né? Porque realmente você consegue moldar a várias mãos aquele órgão que você te representa, né? Sim. Então, assim, eu comecei a fazer parte da OAB, assim, de órgãos, de comissões, ali no ano de 2015, 2016. E a porta de ingresso, para mim, realmente foi a Comissão da Mulher Advogada, né? Naquela época, eu, juntamente com outras advogadas, e aqui eu não vou citar todos os nomes, por, às vezes, deixar alguma de fora, né? Mas nós se juntamos, um grupo de mulheres, né? Com aquela vontade, com aquele desejo, realmente, de participar do órgão. E, além disso, de fazer ações voltadas para mulheres. Porque cada uma, no seu íntimo, fazia ações separadas. Só que aquelas ações separadas, às vezes, ela não dava um retorno e não conseguia abranger tantas mulheres como esse grupo conseguiu. Quando você une forças, exatamente, ao longo dos anos, né? Então, ali em 2016, comecei a participar da Comissão da Mulher Advogada. Logo, também fiquei como secretária geral adjunta na gestão do Dr. Marcos Macedo, né? E, posteriormente, na segunda gestão dele, eu fiquei como delegada da Caixa de Assistência, que é um órgão voltado ali para benefícios de advogados, né? Essa parte de cuidar do advogado, né? E sempre junto na Comissão da Mulher Advogada, né? E dentro dessa comissão, nós desenvolvemos vários projetos, né? Seja palestras nas escolas, em empresas, né? Seja campanhas de mídia para a valorização da mulher,
porque nós não focamos só na advogada. Nós entendíamos que é muito além da advogada. Sim. Nós entendíamos que nós tínhamos que focar principalmente na mulher, Na sociedade independente de qual fosse a profissão dela, né? Partindo do princípio que nós, apesar de a gente enfrentar vários preconceitos e tudo mais, dificuldades, mas ainda nós tínhamos um alicerce ali, né? E tinham mulheres muito mais vulneráveis, né? Que desconheciam seus direitos, enfim, não tinham qualquer acesso a nada, né? Então, assim, através dessas palestras, nós fizemos ao longo do tempo parcerias com municípios, onde eles faziam mutirões, né, nas escolas, nas escolas na região urbana e rural. E a Comissão da Mulher, ela ia participar. E a gente ficava ali na questão de orientação, né, para essas pessoas. Então, muitas vezes, a gente ficava ali aguardando. E aí vinham mulheres e homens, né, mas mais mulheres mesmo. E aí elas perguntavam todo tipo de orientação, desde como ela fazia para ter direito a uma pensão alimentícia do filho, que o pai nunca pagava, né? Um caso de violência doméstica, realmente aonde que ela ia procurar, aonde que ela ia fazer a denúncia, qual o direito que ela tinha, né? Até numa questão de que queria se divorciar, mas tinha medo, porque o marido falava que ela ia só sair com a roupa do corpo do jeito que ela entrou, né? Até umas coitadas que já estavam separadas de fato, mas nunca tinham judicializado um divórcio para estar oficialmente divorciada, porque o homem falava que ele nunca ia dar o divórcio, então ela nunca estaria divorciada. E graças a Deus hoje mudou essa questão aí do divórcio, né? Sim. Não precisa dos dois querer. A partir do momento que um tem essa decisão, né? Ela apresenta ali risco, consegue fazer já de forma extrajudicial ali no cartório, né? Com certeza. É que a questão, assim, o direito, depois do Código 2002, né? A gente verifica que a dissolução do casamento, ela não depende de culpa. Para você ver o tanto que nós tínhamos que avançar, né? Porque lá em 1916, queria saber quem que era o culpado, né? Enfim, hoje não precisa mais disso, né? Então, é um direito que a gente chama de direito potestativo, ou seja, ela tem esse direito. Manifesta a vontade dela. Exatamente. Então, esse é o motivo. Só que a gente verifica, se você for analisar, os tribunais recentemente começaram a dar liminarmente, porque até então também existia um direito, mas também o judiciário não reconhecia de forma liminar. Hoje não. Hoje uma mulher ou um homem, né, se ele quiser entrar com um processo de divórcio e pedir liminarmente para que seja decretado, ele vai acontecer. E deve acontecer. Porque quando a pessoa não quer mais ter vínculo com a outra, não tem o que... A outra não tem que aceitar. Exatamente. A partir do momento que eu quero romper o meu vínculo, né, com você, não cabe. E é um tipo de violência. Exato. Né? Você continuar criando obstáculos para que aquela pessoa ela perdure, nem que seja numa relação documental, né? É um tipo de violência que você está cometendo. Teve algum caso nesse projeto, quando a doutora começou na comissão aí das mulheres, juntamente com as demais advogadas, teve algum caso assim que chegou até vocês e que tenha marcado? Sim. Questão de violência doméstica, algo que no final, assim, vocês falaram, meu Deus, graças a Deus a gente conseguiu resolver, essa pessoa não vive mais nessa situação. Quando a gente fazia, geralmente no mês de março, né, os municípios faziam os mutirões e a comissão sempre, ela estava presente, eu e mais outras advogadas também, né? Então a gente era meio que figurinha carimbada já, né? Os rostos já conhecidos. Era aí nesse mutirão, já sabia que a doutora Fabiana ia estar lá. Eu e as outras colegas. E aí essas mulheres, elas iam se familiarizando, né? Às vezes no primeiro mutirão que elas nos viam, elas não chegavam perto, no segundo, lá no terceiro, quando terminava, né? Elas iam ali nas beirinhas, ali gerando uma confiança, isso, né? para que ninguém visse. E aí teve realmente um desses eventos
no mês de março, inclusive no dia 8 de março nós fomos e ficamos lá, como sempre, e no final desse evento a gente estava indo para o meu carro. E aí uma senhora se aproximou, ela esperou terminar todo o evento, outras mulheres irem embora. E aí ela começou a contar os casos, o que ela sofria, né? E aí, assim, aquilo que você vê nesses programas de televisão, você fala assim, gente, isso aí é surreal, é uma realidade que a gente não tem aqui. É uma realidade que, no Mato Grosso não tem. Aqui na nossa cidade não existe. E essa mulher, ela sofreu todos os tipos de violência possíveis e os filhos, tá? De todas as formas. Todas as formas, né? E ela contando, então, assim, você fica até, assim, desorientada, né? Eu ouvindo aquilo, assim, eu falava assim, meu Deus. Não vai gerando uma raiva quando a gente escuta algo assim? Eu fiquei assim, então, eu não tinha ação. Atordoada. Aí fiquei atordoada. E aí nós atendemos ela, demos todas as orientações, enfim, fizemos alguns telefonemas e conseguimos dar um direcionamento para essa mulher, né? E aí quando eu entrei no carro, eu e mais outras colegas, né? Confesso para você que a gente veio retornando para casa chorando. Porque era algo assim que a gente não imaginava que realmente acontecia tão perto. Sim. Não Acha que acontece, mas acontece lá em São Paulo. Não é lá em Cuiabá, capital, não. A gente costuma sempre pensar assim, acontece, mas tá longe, né? Próximo da gente não tem. E você vê assim que foi tão pouco que nós fizemos para ela, perto da dor dela, né? Eu falo assim, que ela saiu de lá assim, numa gratidão, dizendo que ia orar, que ela ia, enfim, de uma forma que a gente ficou tão assim, emocionada. E aí todas nós naquele dia, a gente teve a convicção que realmente era aquilo que nós precisávamos fazer. O projeto, né? Então, realmente assim, a gente tem feito, né? Às vezes não tão assiduamente da maneira que nós gostaríamos de fazer, né? E cada um vive o seu momento na sua vida, né? Mas sempre que a gente tem oportunidade, nós falamos, né, sobre os direitos, sobre os tipos de violência, porque é necessário. É isso que eu ia perguntar também, se esses mutirões ainda são praticados, se vocês ainda... Nós fomos em alguns, esse ano ainda não, o ano passado, salvo engano, teve alguns, a gente foi, né? Mas existe sim um projeto ainda, vamos dizer, embrionário, né? Para que a gente possa fazer, retornar a todas essas ações, né? Porque por mais que seja clichê falar de violência contra a mulher, né, ela é recorrente. Né? E às vezes com um evento desse você muda a vida de uma pessoa, tipo dessa senhora mesmo, mudou provavelmente a vida dela, muda a vida de várias pessoas, porque essas pessoas elas estão muitas vezes em uma dependência emocional. Ela está num ciclo vicioso que ela não consegue, ela mesma não tem forças para sair daquele ciclo vicioso. Nós tivemos o ano passado, que eu também estou como presidente da rede de enfrentamento à violência doméstica aqui no município de Matupá. E nós fizemos ações no mês de março passado, né, indo em alguns locais, algumas empresas, né, e realmente assim, como é bom ver que estamos avançando, né. Uma das empresas nós fomos e essa palestra ela foi direcionada tanto a homens quanto mulheres, né? Então, você vê que estamos avançando. Porque às vezes essas palestras a gente fala só para a vítima, mas não é só a vítima que tem que ouvir. Né? O agressor, ele tem que ouvir. Aquele homem que ele ainda não é agressor, né? Fala assim, que às vezes ele nunca nem vai ser.
né? Mas é necessário ser falado, porque às vezes ele vai ver um amigo, às vezes o pai, o irmão, um parente que está desenvolvendo e ele vai acionar aquele alerta, né? Sim. Até para fazer uma intervenção com relação a isso, porque ela existe e eu costumo dizer e às vezes causa até um certo impacto quando eu falo isso. Mas não existe nenhuma mulher que ao longo da sua vida ela não sofreu algum tipo de violência. Todas nós sofremos já, de qualquer nível, né? Algumas muito mais, né? Uma violência física, de repente, uma violência sexual, né? Uma violência patrimonial, mas aquela violência moral, aquela violência psicológica, né? Que são os primeiros níveis, vamos falar, de uma violência, eu ouso dizer que todas nós já sofremos. Se você for fazer uma reflexão, né, a gente já sofremos. O fato de ter diminuído a sua capacidade, de achar que você não dá conta. E a gente não fala disso só quanto à questão do parceiro, muitas das vezes de familiares, um pai, um irmão. Sim, porque na verdade... a nossa sociedade ela é machista, gente. E não tem como falar que não. E não é mimimi falar que a nossa sociedade é machista. Não é mimimi falar que a nossa sociedade ainda tem um modelo patriarcal. Isso é verdade, né? E causa um desconforto em homens, mas causa um desconforto em mulheres. Porque tem algumas ainda... e aí eu respeito o modo de vida de cada uma de nós mulheres, porque eu acho que todas têm a liberdade e a sua individualidade, mas tem algumas que vivem numa bolha, em que esse tipo de violência, ela é naturalizada. Então, assim, ela é normal no ambiente que ela está. E aí, quando você chega e você começa a levantar assuntos... e começa a levantar questionamentos, nem sempre aquela mulher ela vai encarar de uma forma natural. Sim. Porque dói, veja bem, dói você acordar e refletir a sua vida e pensar aceitar que você foi já violentada. Dói pensar que alguns atos que você achava que era normal na sua vivência não é normal e que partiu de muitas vezes de alguém que você ama, porque a violência contra a mulher, em maioria dos casos, ela é feita por alguém que a mulher ama. Ela é feita por um pai, ela é feita por um companheiro, ela é feita por um filho, ela é feita até por uma mulher, pela própria mãe a filha, pela filha contra a mãe, né? Então, assim, dói quando você realmente começa a questionar esse tipo de comportamento. E aí você fura a bolha. Sim. E aí, normalmente, o que acontece? Às vezes, quem está ali naquele seu ciclo familiar ou um ciclo social, eles não estão acostumados com esse tipo de questionamentos. Então, muitos, às vezes, não vão querer falar disso. Eu tenho uma amiga que eu estava conversando com ela esses dias, ela falou assim, olha, nós conseguimos falar das nossas dores passadas no momento que a gente se curar delas. Enquanto aquelas feridas passadas ainda te incomodarem, é porque você ainda não se curou delas. Então, falar desses problemas passados, às vezes, é a porta de libertação deles também, né? Então, ela é uma pessoa assim, até ela vai participar também do podcast daqui uns dias, é uma pessoa maravilhosa também. E nesse sentido de que a gente não tem que colocar o problema embaixo do tapete, né? Muitas vezes. Porque enquanto está embaixo do tapete, aqui dentro está doendo. Né? Então, quanto mais a gente conseguir falar dele, ou o momento que você fala dele com naturalidade, quer dizer que você se libertou daquele problema. Ele não é mais relevante para você. Eu acho que para romper esse tipo de violência, uma vez eu assisti a palestra da doutora Cristiane, que ela é a presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional.
E ela fala justamente isso, né? Você tem que se autoconhecer, né? Você tem que se amar e ter uma rede de apoio. Porque o caminho é muito mais leve quando você se autoconhece, quando você se ama de fato e quando você conta com outras pessoas para você caminhar, para você passar por isso, Sim. né? Porque realmente é doloroso o processo, né? Ele não vai ser um processo calmo, né? Porque você está rompendo barreiras, você às vezes está rompendo tradições familiares suas de décadas, né? Que seu bisavô foi assim, a seu avô foi assim, seu pai foi assim, né? E vai sendo assim. Tem até É a síndrome da Gabriela. É, exatamente. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim, né? Tem um curta-metragem que fala, né, da Maria, né? Exatamente isso. Quantas Marias a gente tem na vida, né? Onde fala lá, a primeira Maria, ela queria aprender a ler e a mãe não deixou, porque ela tinha que trabalhar de limpando casa. E aí essa Maria, ela não aprendeu a ler. Sim. Só quer saber escrever o nome, né? Quantas que a gente conhece, eu acredito que todo mundo na vida conhece alguém que só sabe, né, assim, uma mulher que ela só sabe escrever o nome, porque a vida toda ela passou Isso. dentro de casa, cuidando dos E aí a gente tem um preconceito, porque quantas mulheres, quando chegam na idade já mais velha, e que às vezes ela começa a ter acesso à informação, né, tudo mais, e ela quer voltar, ela quer resgatar um pouco da vida que ela não teve. Quantas querem voltar para a escola para aprender justamente a escrever o nome, gente? Ah, eu acho isso tão bonito. Só que elas enfrentam um preconceito enorme. Sim. Tipo assim, por que você tá dessa idade? Você quer quer estudar aprender? agora. Você vai fazer o que com isso? Sim. Né? E, gente, isso É um sonho. é às um vezes, sonho. E outra, é a dignidade da A pessoa. dignidade, Ela a quer. realização ali pessoal. Exatamente. Então, assim, existe um preconceito muito grande com relação a isso. E ele é muito maior nas mulheres. Porque quando, às vezes, o homem, ele quer aprender, já numa determinada idade, ele quer aprender o nome, é muito natural. Ah, mas ele faz vários negócios. Ele tem que realmente aprender a ler e escrever, né? E a mulher já E a mulher não porque precisa. às vezes dentro de casa fala assim, mas você vai aprender pra quê? Você Só fica fica dentro de casa. fica dentro de casa, você não faz outra coisa. Você pra varrer uma casa e limpar, não precisa, É verdade. né? E não é assim. E não é assim. E não é. Durante o nosso curso mesmo, né, Emily, a maior parte dos acadêmicos da nossa sala eram mais veteranos. Tinha uma minoria que eram jovens que saíram do terceirão. Uma maior, porque o nosso curso foi a primeira turma, né, daqui da região de Direito. Começou em umas 120 pessoas, né? As duas turmas. E, assim, tinha pessoas lá de 60 anos, 55, 60 anos estudando com a gente. Tinha várias pessoas. E chegaram até o final. Chegaram, formaram com a Se gente. formaram. Conseguiram. Mulheres que eram o primeiro curso e muitas também que já eram a segunda graduação. Tinha uma senhora que ela era muito simpática, assim. Aí ela falava assim, é meu sonho, eu sempre tive o sonho de fazer direito, então eu vou fazer. E ela formou com a gente. Teve uma também que ela é graduada, ela leciona, né? Mas assim, o sonho dela sempre foi o curso de direito. Então, na época, quando ela começou pedagogia, é porque era a condição, né? A condição que tinha era para aquele curso. Mas ainda assim, com a idade dela, depois dos seus 60, não, meu sonho é realizar o curso, fazer o curso de direito. E assim ela fez. Você falando disso, eu acredito que não seja da época de vocês. Mas antes do ensino médio, né, eu falo assim, do segundo grau, aqui na nossa região a gente tinha um ensino técnico, né? Então você terminava ali a 8ª série, que hoje é o 9º ano, e ali na escola Antônio Meto nós tínhamos 2 cursos, Sim. né? Foi antes da minha época também, ainda era jovem, gente. Ainda é jovem. Mas aí a gente tinha o magistério e tinha o técnico em contabilidade, né? O magistério era de manhã, o técnico em contabilidade era à noite, né?
No magistério, praticamente 99% eram alunas, certo? E no técnico de contabilidade, o maior público eram homens. Olha Né? só. Então, assim, algumas faziam magistério de manhã e faziam técnico de contabilidade à noite, né? Então, você percebe a questão de como que nós éramos direcionados, né? E não faz muito tempo, Sim. né? A mulher, ela sempre teve algumas áreas onde socialmente ela era autorizada a trabalhar, né? O dar aula, ela era autorizada. Era normal, Era né? normal. Por quê? Porque tem a ver com o cuidado, né? Então, tudo que tem a ver com cuidado, né, com educação, a mulher ela tinha uma certa, socialmente ela era autorizada a fazer. E a doutora tocando nesse assunto faz até a gente lembrar, né, provavelmente vocês também, que antigamente a gente via muitas mulheres professoras em sala de aula, que também hoje mudou, porque a gente tem muitos professores homens, e isso eu tô falando do ensino fundamental, né, do ensino médio ali, onde você tem um professor homem, né, lecionando na segunda série, na terceira série. Mas eu também peguei aquela época em que era sempre as tias, né, as professoras, sempre mulheres, a vida toda foram professoras. E hoje também esse quadro você vê que ele reverte. Ele tem mudado. E graças a Deus tem mudado, porque isso é um reflexo. Sim. A gente sai de realmente profissões que eram majoritariamente de mulheres, começam a ser ocupadas por homens. E também, de outra forma, nós também temos coisas que, por exemplo, cursos de engenharia que também eram só de homens, que hoje tem várias mulheres, e tantas outras profissões também, né? Eu costumo dizer assim, a mulher ela tem que ter a liberdade dela escolher aonde ela quer estar e da forma que ela quer estar, né? Sim. A gente só realmente vai ser considerada livre, realmente dizer que nós temos igualdade, quando cada um de nós, independente de condição financeira, independente de idade, independente de cultura, independente de raça, podermos escolher, de fato, que queremos ser, como nós queremos ser. Sim. Né? Me fez lembrar que quando mais jovem, meus pais falavam assim, eu sou de São Paulo, né? E no município onde eu cresci, vivi aí 22 anos, tinha a melhor faculdade de pedagogia da região. Emily, por que você não vai estudar pedagogia? Vai estudar pedagogia? Não quero pedagogia. Porque a gente vem de uma sociedade, né, assim, de uma região interior, bem um patriarcado, corta isso daí depois, que a gente tá condicionado àquela profissão, né? Então, você vê essa diferença aí. A rebeldia, né? Exato, eu sou uma eterna rebelde. Mas você vê a Grace como profissão de contadora. Era uma profissão que até poucos anos atrás era só homens. Verdade, né? Era só homens. E olha então, só, ela rompe barreiras. Ela rompe rompe barreiras. E tem dificuldade também, tá? Enfrentada Ainda por até ser hoje. mulher, exato. Essas dificuldades, as mesmas que a doutora citou aqui. Porque os empresários, eles acham segurança se o contador é homem. É a mesma coisa, no mesmo sentido. Doutora, mas vamos lá. A gente acompanha seus stories, acompanha seu perfil, a gente sabe que a doutora gosta de viajar muito. Qual foi a viagem assim que a doutora achou tipo que foi uma aventura e se teve algum perrengue chamado perrengue chique, como que foi isso? Eu acho que quem viaja sempre tem, né? Sempre tem. O tal do perrengue chique só muda o nível. Só o nível. Tem o nível mais relax e o hard, né? Eu falo assim que eu tive o perrengue modo hard mesmo, assim, né? Há uns anos atrás, eu e meu esposo tínhamos planejado uma viagem para ir para Gramados, levar as crianças para o Natal Luz, né? E aí,
nessa logística toda, nós chegamos lá no aeroporto para embarcarmos. E cadê os documentos das meninas? Nós tínhamos uma cópia da cópia autenticada. Uma cópia da cópia. Ainda que levou a cópia. E aí chegamos lá, né? A educação, né? Do aeroporto. Não vai poder embarcar. Não vai poder embarcar. E aí nós tínhamos lá 2 crianças, né? Uma de 4, uma de 5. Ansiosas para ver o Papai Noel, né? Porque já tínhamos falado há meses da viagem e tudo mais, né? Ali realmente próximo do Natal ali, então o aeroporto naquele lotado, né, e tal. E aí ela falou, ó, vocês vão embarcar, mas tem que fazer um boletim de ocorrência, para extravio de documento e tal e coisa, daí consegue embarcar. E aí, Ricardo, nós estávamos lá no aeroporto de Várzea Grande, e o Ricardo correu para a delegacia mais próxima, né, para fazer. E eu fiquei no aeroporto. Com as malas, tamanho estrangeiro, né? Porque quando a gente começa a viajar... Duas filhas pequenas, né? É uma mudança, né? 23 quilos se transforma em 60 quilos. É mais, gente. Mas enfim. E aí o Ricardo foi lá fazer esse boletim de ocorrência. Chegou lá, tinha mais um monte de gente no tal do perrengue chique, né? Todo mundo na fila para fazer o boletim de ocorrência para embarcar. Ou seja, não tinha como furar fila, porque estava todo mundo no mesmo problema. E eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas o meu celular não conseguia falar com o dele. Então eu tinha que ligar para minha irmã ligava para o dele, e a história do telefone sem fio, né? E aí foi dando horário, né? Foi dando horário e aquela coisa. E aí, quem me conhece sabe que eu choro mesmo. Eu choro tudo que eu tenho que chorar e depois eu tento resolver o problema, né? Chorar primeiro. Aí pode falar assim, é mulher mesmo. Choro mesmo de rios, né? E aí eu comecei a me dar uma crise de choro e eu comecei a chorar. E aí as crianças chorando, começou a chorar também. A mamãe tá chorando, vou chorar também. Cadê meu pai? E não sei o quê. E aquele furdunço todo. E eu nem me lembrei, gente, que tinha delegacia de delegado lá, enfim, federal no aeroporto, né, e tal. Também estava começando a viajar naquela época. Tava conhecendo esse aeroporto. Exatamente, né. E aí, um funcionário do aeroporto, acho que ficou com dó de mim, das crianças, e ele falou assim, ó, a senhora vai lá, tenta convencer ele, né. Eu falei, vou, né, vamos fazer o quê? Lá na Federal. Aí, Já tirou não, né? Aí sobe aquela escada com 4 malas, mais mochila, mais menina, e vamos lá. Quando eu estava chegando ali para entrar na sala do delegado lá, enfim, tinha um casal com uma criança. E aí ele falou para esse casal, ó, vocês não vão embarcar, tá sem um documento e não vai embarcar. E eu cheguei bem na hora, assim, tipo, terminando a frase, né? Aí eu já comecei a chorar mais um pouco. Eu falei assim, cara... Se eles não conseguiram, eu vou chorar. Eu falei, meu Deus do céu, hotel pago, passagem paga, né? Toda uma expectativa, porque era o meu sonho conhecer Gramados. Mais do que o das crianças ver o Papai Noel. Era o meu sonho conhecer Gramados. O choro dela era provavelmente porque ela não ia ver o Papai Noel, não as crianças. Mais ou menos assim. E aí eu entrei e comecei e continuei chorando. Eu não conseguia falar, eu fiquei muito nervosa. E aí ele falava pra me acalmar e eu falava assim pra ele, né? Eu falava assim, mas você vai deixar? O coitado do homem pensava assim, mas vou deixar o quê, né? Tipo assim, né? Se você deixar... Mais ou menos assim. E aí eu consegui parar de chorar um pouco e aí eu fui explicar o que tinha acontecido e tal. E aí, Eduardo e a Luísa chorando, e a minha mais nova, ela tem uma história de que quando ela ficava triste, assim, acontecia alguma coisa, ela falava assim, é o pior dia da minha vida, é o pior dia da minha vida. Mas deve ter sido. Mas aí teve vários outros piores, Esse foi só... Esse foi o primeiro. Mas até aquela idade, né? Então os outros sempre... Aí, acho que ele se comoveu com a história e aí ele acabou... fazendo uma autorização, né, pra gente ir voltar, né, com elas e tal. E aí eu liguei pro Ricardo,
Pra ele Falou, voltar volta que deu agora, certo. deu tudo certo. E, enfim, fomos para esse Gramados, né? E foi assim, uma viagem maravilhosa. Deu tudo Mas, certo no assim, final. A hora que pousou em Gramado, chorou mais ainda. menina, eu sei que até hoje todo mundo lá em casa, quando vai sair, me pergunta milhões de vezes. Pegou todos os documentos? Olha só. Ficou gravado aí. Tá bom, pelo menos já fica a experiência, não esquece documento nunca mais. É. Doutora, tem um evento que a OAB está promovendo agora esses dias, para mulheres, como que é esse evento? Aqui nós temos sim um evento, como é de costume, no mês de março a gente faz eventos voltados para as mulheres. Uhum. E esse ano é a nossa segunda edição do Jantar das Advogadas. Vai ser no Rancho São Mateus. E vai ser um encontro realmente de mulheres, não só de advogados, mas de mulheres de toda a sociedade, né? Nós vamos ter ali palestras com 3 profissionais, né? Sobre autocuidado, sobre capital visual, né? Realmente para melhorar ali a nossa vida, né? Eu falo assim que a mulher já tem que ter esse autocuidado, Uma né? atualização, Uma né? autoanálise, né? Isso mesmo. E posteriormente nós vamos ter uma janta, depois vamos ter uma música também, que é um dia de celebração mesmo para todas as advogadas e mulheres. Legal. Quem tiver interesse, então, só procurar a OAB? Isso, quem tiver interesse pode procurar a OAB. Uhum. As vagas são limitadas, então, mulheres, deixo aqui o convite para cada uma de vocês, né? Para estarem indo lá, ser uma noite assim maravilhosa, uma noite de bastante network, para que assim realmente seja um março bem marcante na vida de cada uma de vocês. Legal. Muito bom. Aproveitando também, a doutora quer deixar, a gente está encaminhando já para o final, para ter Sim. mais alguma pergunta? Não, para mim tá A doutora quer deixar alguma mensagem aí, então, para todas as mulheres, né? Neste mês especial, que é o nosso mês aí. Sim. O que eu mais desejo a cada uma de nós mulheres, né? Tanto nós agora como as futuras gerações, que realmente cada uma de nós possa ser realmente livre para poder escolher aonde queremos estar e como queremos estar. Eu acho que só vamos conseguir falar que nós rompemos todas as barreiras de preconceitos, né, e de violência, se a gente conseguir ser livre de maneira total. E feliz Dia das Mulheres a todas nós, né? Que Deus nos abençoe e muita coragem e determinação a cada uma de nós. Muito obrigada, doutora. Obrigada pela participação. Obrigada por, de pronto, ter nos atendido, né, ao convite. E tenho certeza que, através da senhora, assim, está sendo muito bem representada aí todas as mulheres da nossa sociedade. A gente iniciou com tudo no podcast. Com certeza. Sucesso, muito obrigada pela presença da doutora. Precisar, as portas estão abertas, né? Provavelmente a doutora vai voltar para a gente tratar de outros temas, né? Aí que a gente sabe que esse tema da mulher ele é muito importante, né? Seja independente de qual área, é super importante e válida. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite de vocês, desejar todo sucesso, e já é sucesso, Amém. né? Pela determinação que cada uma de vocês tem, né? E realmente assim que esse canal realmente ele dê muitos frutos, né? Não só para vocês, mas também para toda a sociedade que realmente estava precisando. Amém. Amém. Obrigada, doutora. Nós gostaríamos aqui de agradecer aos nossos patrocinadores também, ao Green Palace Hotel, Folha Contabilidade e a Dasca Cosméticos. A Dasca Cosméticos, que é uma marca inovadora, estará lançando em breve seus produtos com um sérum com nanotecnologia. Agradecer também a todos que estão nos ouvindo agora. Eu quero agradecer ao Marcos, vocês não estão vendo ele, mas é ele quem faz isso daqui acontecer, passa uns perrengues também, tem dor de cabeça, é o nosso parceiro aqui no programa e a gente só tem a agradecer. Nos siga no YouTube, Podleges _, e também nos siga no canal do YouTube e Spotify. E no Instagram também, Podleges _.
Instagram, Facebook, canal do YouTube e Spotify. E sigam a doutora Fabiane também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lá tem um link de direcionamento para o contato profissional da doutora, né? Qual que é seu arroba, doutora? É @FabianeMelo_ADV. Valeu, até mais, tchau, tchau. Um abraço. Gente, obrigada.